Hoje é dia de conhecer mais 3 candidatas, falar com uma pessoa que pra mim é um amor, que é Ícaro Kadoshi, apresentador tanto de realities como Caravana das Drags, quanto do Miss Brasil Gay 2023. Ele vai passar por aqui para falar um pouquinho da história, um pouquinho da vivência dele, mas isso você vai ver quando, Giga? Depois da vinheta. A gente volta já já. E a gente também agora vai apresentar mais 3 candidatas ao grande título de Miss Brasil Gay. A Giga vai apresentar, né, Giga? Isso aí. Vamos dar uma olhadinha quem são? Olá, gente. Estamos aqui de volta com elas. Mais 3 beldades do universo Miss para apresentar para vocês e que disputam a tão sonhada coroa de Miss Brasil Gay 2023. E nós vamos começar com ela, a Miss Piauí, Luna Mitchell. Olá, me chamo Luna Mitchell, atual Miss Piauí Gay, e tenho um grande propósito em ser a Miss Brasil. Quero lutar pelas causas do nosso país. Quero dar voz e visibilidade às minorias. Ser Miss Brasil vai muito além do que uma faixa e uma coroa. Vai muito mais do que um sonho, é uma responsabilidade. E quero cada vez mais lutar para reforçar a criminalização da homofobia no nosso país. Olha aí, gente, a Luna também é a segunda vez que ela pisa na passarela do Miss Brasil. Eu não lembro se foi ano retrasado, ano passado, mas enfim, eu sei que é a segunda vez. E a Luna é muito preparada, ela tá muito preparada pro título, ela tem um visual muito bonito, ela tem um rosto muito delicado, ela é muito feminina, né? Então, é assim, ela se vale muito desse lado do transformismo mesmo. Tá? Então, assim, Luna, tu tá de parabéns, tá? Por tudo que tu tem apresentado até agora que eu tenho visto, tá bom, querida? Tudo de bom pra ti e até o dia 19 que eu sei que tu vai arrasar, tá bom? Um beijo. E a próxima candidata é a Miss Rio de Janeiro, Sofia Herrera. Olá, eu sou Sofia Herrera, atriz, estudante de direção teatral na UFRJ e atual Miss Rio de Janeiro Gay 2023. Meu propósito na busca pelo título nacional é ser mais um elo na luta pelo acesso, a representação e a inclusão de pessoas LGBTQIA+, na academia. Acredito que a educação deva deixar de existir no mundo das ideias e que o título seja a chave que vai me ajudar a ser essa representante que eu desejo ser, que eu tive a oportunidade de ter e que eu desejo para outras pessoas também. Então, gente, a Sofia universitária tem uma base oratória muito boa, né? Então, e o Rio de Janeiro, representar o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, gente, por favor, eu acho que é o sonho de qualquer candidata, né? Até porque o Rio tem várias possibilidades de traje típico, de cultura e de tudo. Então, Sofia, tu tem, assim, uma estratégia muito boa ao teu favor, porque o Rio de Janeiro também é um estado que leva muita torcida pro Miss Brasil Gay, né? Então, assim, investe nas tuas produções, investe nos teus figurinos, tá? Que eu acho que tu vai representar o Rio de Janeiro muito bem, tá bom? Um beijo grande e a gente se encontra em agosto. Até mais. Tchau, tchau. A próxima candidata é a Miss Rio Grande do Norte, Letícia Andrade. Olá, eu me chamo Letícia Andrade, sou a Miss Rio Grande do Norte Gay, candidata ao título de Miss Brasil Gay. Eu gostaria de ser a Miss Brasil Gay para usar a visibilidade do título a dar voz à população LGBTQIA+, que vive à margem da sociedade, mas não apenas dar voz, mas empoderá-los, mostrar que podemos estar em qualquer lugar que almejamos estar. Então, a Letícia tem uma oratória também bem bacana, falou pouco, mas falou bem. Às vezes é aquela coisa que eu falo sempre, que nem um arquiteto americano contemporâneo que fala. O menos é mais. E eu percebi que a Letícia é isso, o menos é mais, né? Então, Letícia, o teu cabelo tá ótimo, o teu visual tá lindo. O Rio Grande do Norte também é um estado bacana, dá para trazer coisas bem legais. E assim, investe em produção, num look bacana, num vestido maravilhoso, que tu também vai fazer bonito no Miss Brasil Gay, tá bom? Te espero lá. Beijinho e até mais. Tchau, tchau. Então tá, gente, encerramos por aqui. Mais 3 candidatas ao título de Miss Brasil Gay. Até o próximo programa e a gente se encontra rapidinho, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.
E agora, sem mais delongas, nós estamos com ele. Ícaro Kadoshi, apresentador do Miss Brasil Gay 2023, apresentador do Caravana das Drags, apresentador do Drag Brunch Brasil, praticamente, né? Sim! Ícaro Ah, eu tô Kadoshi. muito multifunção, eu tô Muito amando. multitask, gente. Mas no Miss, gente, pra quem não conhece, ele já tá, ó. Gente, já sou de casa faz tempo. Primeiro, parabéns. Eu tô amando tudo que vocês estão fazendo. Chegou minha vez, Chegou a sua gente! Até que vez. enfim, tu Até que enfim. conseguiu Não, vir gravar, né? Confesso que eu já tive que desmarcar uma vez, porque tava no mês de junho, foi muito correria. E é uma honra pra mim estar aqui, não só pra falar de vida, mas pra falar dessa minha ligação, que acho que já tem mais de 13 anos, porque quando Sheila 2009, ganhou... não foi? eu comecei em 2009 com o Miss Brasil Gay Juiz de Fora, que eu sou apaixonadíssimo. O seu pupilo esteve aqui, o Átila. Ai, meu pupilo, minha Sim, filha, sua minha filha, filha, sua Helena filha. Borges, a grande soberana da caravana. Sua filha, isso mesmo, esteve aqui com a gente, bateu um papo também. Eu acho que dá pra contar nos dedos de uma mão, às vezes que não foi mencionado o nome de Ícaro aqui no Não programa. tem como não mencionar Mentira, também, né? gente. Todos comentaram, Que tinha algum honra. comentário pra fazer a respeito de vocês, sempre positivo, Que obviamente. honra. Ah, que bom, obrigado. Mentira. Não, mas que honra. Eu não sabia disso. Eu fico honrado. E é bacana a gente saber que a gente impacta positivamente nesse sentido. Né? Eu acho que, já falando de antemão, a minha história no Miss começa em 2009, graças ao André Pavan, que é o diretor artístico que revolucionou aquilo, revoluciona todos os anos. Sim. Que sempre olhava para o que estava acontecendo, o que tinha de novidade. E ele me viu fazendo a performance da Noiva Cadáver, da Annie Lennox, com o Ai. E falou, você precisa fazer no Miss Brasil Gay Juiz de Fora. E assim foi em 2009. E aí, foi um encontro, assim, de almas e não parei mais. E aí, cada ano era uma coisa diferente. Aí fui diretor artístico um ano. Depois, outro ano também. Eu estava fazendo direção artística no ano que Sheila ganhou, inclusive em 2013. Aí, depois, fui pro lugar que eu sempre quis, que como jornalista que sou, que era ser o mestre de cerimônias, o fio condutor. E ali... ali eu não quero sair mais. Assim, alguns anos eu não fiz, até teve pandemia, teve outras questões, tem questão de data também, de evento. Mas eu tô muito feliz em voltar esse ano e voltar com a minha parceira Sheila, que eu falo que nunca é trabalhar. Fazer as coisas que a gente ama. E ainda com pessoas que a gente ama. Também estava no ano que essa pessoa... Eu estava mestre de cerimônias quando Foi essa tu que me pessoa anunciou, ganhou. né? Eu anunciei essa pessoa. Ah, foi? Foi! ela. Aquela asa linda, aquele traje típico maravilhoso que o povo ficou em pânico. Henrique Filho, inclusive. E é lindo demais participar dessa maneira da história de todas essas misses, né? E a gente pode começar falando... Eu falo bastante, tá, gente? Vocês vão perceber. Tu viu que não tá Nem precisando nem a percebi. gente ler as Eu tô aqui perguntas. encantado. Eu queria começar dizendo uma coisa importantíssima. Apesar de não ser uma vivência que eu tenho de Miss, mas a questão de você levar os símbolos e signos do feminino, que é o que essas misses fazem, eu fico muito triste ainda o quão as pessoas, inclusive a própria comunidade LGBTQIA+, não valorizam e não entendem o que é o peso. Porque hoje a gente ouve muito, nossa, ainda tem que ter concurso de Miss, isso está tão ultrapassado. Mas quando você olha para dentro da nossa comunidade e o que significa a representação dessa Miss, que são os valores milenares da Exato. arte do transformismo, e que está aí desde que o mundo é mundo, e ser uma representante de tudo isso, na história de um país que é tão rico, nessa própria história do transformismo, da luta contra a opressão, Sim. a repressão, com transformistas desde a época da ditadura, antes de ditadura, enfim. E aí você vê pessoas que não têm o mínimo de senso de história, tentando diminuir uma pessoa que carrega uma faixa, seja ela estadual, da sua cidade, ou a da própria faixa maior, que é a Miss Brasil Gay. A gente precisa rever os conceitos que a gente tem sobre as nossas próprias Sim, culturas. Então, quando você vê uma Miss, você que está assistindo, ver uma Miss, independentemente de qual é o nome que esteja na faixa, entenda que ela carrega o legado de uma comunidade inteira. Uma história. E a gente nunca pode esquecer, já que a gente usa Stonewall como marco, que é a grande revolução em 1969, do levante do Basta, quem lutou contra a repressão policial foram as mulheres trans, travestis, as drag queens, as transformistas, as lésbicas.
a letra G, por maioria, correu e foi para casa. Então, a gente precisa dar a César o que é de César. Então, se hoje a gente pode ter muita coisa e pode ser liberto de muita coisa, ou até mesmo lutar por muitas coisas, foram essas pessoas que muitas vezes usaram faixas e coroas que lutaram para que você estivesse onde você está hoje. Sim, e até mesmo dentro da nossa própria comunidade, eu pelo menos percebo que muitos gays, a sigla inteira dá muito mais valor, por exemplo, não que tenha que se desvalorizar uma coisa para valorizar a outra, não me entenda assim, mas dá muito mais valor para uma candidata do Miss Brasil cis do que para uma candidata do Miss Brasil gay. Eu, particularmente, raramente vejo uma pessoa aí gritando, fazendo aquele levante que sempre fazem com as candidatas do cis, como fazem com a do nosso concurso. E é o que você falou, não é só um concurso de beleza mais. Não. É um concurso, aliás, nunca foi. Nunca foi. É um concurso de representatividade. É um Militância concurso de também. militância. A palavra certa que eu estava procurando. Essa mulher me complementa, pra vocês não fazem a ideia. Militância e ativismo. Sim, né, exatamente. Ícaro? Não, e uma coisa interessante do Ícaro, agora a gente estava comentando, né, Ícaro, antes de entrar no ao vivo, a gente já se conhece há 15 anos, né? Então, assim, o Ícaro sempre foi uma pessoa muito aberta a vários projetos dentro da comunidade, né, Ícaro? Então, assim, vários projetos a gente fez juntos, Sim. fotográficos, exposições. Exato. E o Ícaro é sempre uma pessoa que tu pode contar com ele e ele é engajado. Então, isso é muito bacana, Ícaro, te ter como nossa referência dentro de todo esse universo. Sim. E eu que te conheço há 15 anos, a gente sabe o quanto tu é do bem e toda a energia que tu coloca em cada coisa que tu faz. Isso é Exatamente. muito bacana. Muito Exatamente. obrigado. Eu posso dizer o mesmo, porque eu tenho tido a sorte. Eu acho que talvez, a gente sabe que sorte não existe, mas eu vou usar essa palavra. Eu tenho tido a sorte de ter no meu caminho encontrado pessoas de vários tipos, de vários gêneros, gostos e afins. Giga, Sheila, enfim, a própria Michelle, e que entraram na minha vida. A gente pode não se ver sempre. Sim. A vida conduz. Eu tenho muitos mas é amigos assim. sempre, a sensação é maravilhosa quando você encontra. A gente se encontrou, vai parecer que a gente se viu ontem. É muito doido. E eu acho que enquanto artistas LGBTQIA+, a gente é militante por natureza. Né? Em que sentido? A gente precisa entender qual é o mundo à nossa volta. E quando eu falo militante por natureza, a gente fala sobre a vivência humana, né? Aí tem as várias questões, a política. Nós temos hoje, por exemplo, drag queens que lutam pelo veganismo, drag queens que lutam por vários tipos de assunto. Mas lute por algum assunto que te chame a atenção e que toque o seu coração. Porque não adianta a gente ficar no sofá da sala reclamando que nada muda, sendo que você também não faz nada para que isso mude. Mudar. Então, Exatamente. é o que eu falo. E aí, quando você vê alguém levantando do sofá para tentar fazer alguma coisa, você ainda tem a audácia de criticar aquela pessoa por estar se movimentando. Sim. E é o que eu sempre falo. Gostem ou não, mas a gente vê muitas críticas à própria parada LGBTQIA+ de São Paulo. E eu falo, a sede está aberta todos os dias. Quando que você levantou e falou, vou lá saber como é que funciona. Vou lá saber se eles estão precisando de voluntário ou de ideias novas para melhorar. Sim. Então, reclamar, mas no dia só quer ir para festa, é muito fácil. No Miss Brasil Gay, o Ícaro, É a o gente mesmo vê processo. acontecendo a É o mesma mesmo coisa, processo. A mesma coisa. Todos os anos falam que é panelinha, que é fechado. Eu, gente, entrei no Miss Brasil Gay, por exemplo, a convite do André para cuidar das redes sociais do Miss. Apenas. Eu lembro. Apenas. Eu fui vendo oportunidades e abraçando onde eu podia ajudar mais, onde eu podia contribuir mais pela minha comunidade. Eu vou, talvez eu esteja falando um número muito alto, mas eu acho que 90% das pessoas que estão aqui dentro estão pelo fato de levar a militância LGBTQIA+. Não para lucro financeiro. O Ícaro é apresentador, o Ícaro é de sucesso, o Michel é empresário, o André é empresário, a Amanda é empresário. Amanda é empresária, as pessoas fazem por amor. Ninguém vive ali especificamente trabalhando só com o Miss Brasil. E quando a gente vê essas críticas não construtivas, porque eu virar para você e falar assim, nossa, você poderia ter melhorado nisso, tudo depende da forma de falar. A crítica construtiva é sempre bem-vinda. Não, antes dessa forma de falar, a gente precisa entender se a pessoa pediu a sua opinião, tá, gente? Isso é importante. Dar opinião sem ser pedido já é uma coisa muito errada. Isso já é deselegante. É questão de educação e caráter já. Ô Ícaro, você estava falando a respeito de evolução das coisas
mudando. O que você tem achado do que o Miss Brasil Gay tem se tornado? Principalmente no ponto desse ano que nós estamos focando muito na oratória, que é o posicionamento, não só da voz, mas o posicionamento da candidata da Miss Brasil Gay que vai ser eleita. Eu já tive uma reunião essa semana passada com o Pavan e quando ele me disse as mudanças e que nós teremos a oratória, eu dei um grito. Falei, ai, finalmente. Porque eu acho que... Só um detalhe, foi difícil bater nessa tecla. De oratória, foi difícil bater nessa tecla. Que bom que deu certo. Mas assim, eu acho que quando vocês conversarem com Sheila, que eu acho que Sheila é quase que uma Wikipédia da história do Miss Brasil Gay Juiz de Fora. Dentro do que eu sei, assim, quando você para pensar no Chiquinho, né, na Mademoiselle, fazendo o Miss no quintal de casa, como uma brincadeira, sem imaginar que isso tudo se transformaria. A história é lindíssima. Passando por aí, momento de ditadura e afins. Inclusive, deixa eu devolver o Prime, se vocês estiverem assistindo, dá um documentário. Dá um documentário maravilhoso. Com toda de certeza. não só do Chiquinho, mas a história do Chiquinho atrelada ao que se tornou hoje o Miss Brasil Gay Juiz de Fora. Dá mesmo, gente. Inclusive tem um ponto que eu quero chegar a respeito disso, que eu vou chegar daqui a pouco. Continue, desculpa te interromper. Imagina! E aí a gente vê o processo, né, de 80, 90, 2000, né, com a Michelle, com a revolução das coisas, das transformações, e de entender que nós pegamos o melhor que nós temos da nossa cultura, que é a coisa da revelação, da surpresa, das coisas gigantescas, do carnaval. Então, eu acho maravilhoso que quando as pessoas vão pela primeira vez e não tem noção do que vão encontrar. Sim. E vem aquele espetáculo dos trajes típicos. Gente, eu já vi uma época... Não vou nem falar, porque não vou nem olhar pra aqui. As misses gastam, às vezes, até 70 mil reais nos seus trajes. Ano passado teve um que, se eu não me engano, foi 140 mil. Sim. Um apartamento ela estava usando. Sim. Então, assim... É muita dedicação, é um processo gigante. E aí, voltando, fazendo uma amarra no que você falou, a gente vê pouco disso, por exemplo, em outros concursos de Miss Cis. Sim. Então, nós temos uma joia que as pessoas também não descobriram e não sabem apreciar, que é ir lá e ver as Misses se transformando na sua frente, nos trajes típicos, coisas acontecendo, é luz, Isso é troca de... E aí você vê os vestidos que são extremamente joias de moda, feitas por estilistas do Brasil inteiro, e com explicações lógicas que levam a alguma coisa do estado que ela representa. Não é uma roupa um conceito, né? Não é apenas é um estudo, uma pesquisa, né? Eu sou um amigo pessoal mesmo do Ribas Azevedo, que é um dos grandes estilistas de vestidos de moda. Eu vejo o processo, coordenador de São Paulo, inclusive eu sou mestre de cerimônias do Miss São Paulo. O processo de criação, de estudo que se tem para entender a cultura do local, o que pode ser usado. Então, há um processo gigante que a pessoa só vê o final ali. E se ela não consegue apreciar nem o final, como a gente pode ver se ela vai apreciar o anterior a esse processo? Entender que todas aquelas 27 candidatas são sonhadoras, sonham em representar a nossa classe de alguma maneira, a nossa comunidade, e todas lutam não só por esse sonho, mas para que o estado que ela representa e a cultura do estado que ela representa seja vista de uma outra maneira. Sim. Então a gente não pode, eu acho que é um crime o que a gente comete, e ver o que o Miss se tornou hoje é mágico, porque você vê hoje grandes shows indo para o Miss, até para atrair uma nova geração, porque a geração vai se modificando e as pessoas estão cada vez menos interessadas em cultura ou nas culturas que a comunidade brasileira LGBTQIA+ produz. Então, um dos atrativos e uma maneira de modernizar é o grande show, e que tem dado muito certo. Acho que eu tenho que dar aplausos pro Michel Bruce, porque foi uma ideia revolucionária dele, e acho que esse ano temos Lecha, né? Sim. Então vai ser uma confusão. Não, e é um evento que se tornou familiar, né? Sempre foi, mas agora acho que mais do que nunca. Mais do que nunca. Acho que pegou esse gancho muito forte, assim, que tu vai com pai, com mãe, com família, com vó. E hoje a gente vê que as mesas são vendidas quase que em família. Sim. Né? Posso falar? Gente, eu amo esses rolês de senhora. Imagina, você tá indo ver tudo isso e ainda ver sentado. Ó, que é mais o que da vida? Sendo servido.
vida, Ai, comida, nossa, uns pode comer, drinks. beber. É. Gente, se você não foi ainda, não sabe o que tá perdendo desse de presente ir ao Miss Brasil esse ano. Pelo Porque menos ainda uma dá vez. tempo de comprar ingresso, tá? É em agosto. Então Boa. vá experimentar o que é tudo isso. É mágico. Uhum. Eu tenho um olhar privilegiado, que tô ali em cima do palco vendo tudo junto com Sheila, descrevendo tudo pra quem tá assistindo. É muito bom. Vou falar até a palavra certa. É um tesão fazer parte disso. Sim, É na um primeira vez tesão. que eu entrei, eu fiquei surpreso. E pra quem não consegue, né, porque é em Juiz de Fora, a gente tem que entender Aham. que rola um deslocamento. Quem não consegue acompanhar presencialmente, é transmitido todos os anos ao vivo pelo YouTube. Fica salvo durante o ano inteiro, caso você queira assistir isso. depois durante o ano. Então não tem desculpa pra não conhecer. Inclusive, agora, se você quiser conhecer, você pode ir lá e assistir o episódio, o Miss Brasil Gay do ano passado. Tá lá disponível pra gente assistir. Então, reforça esse convite de Ícaro, de você conhecer se você não conhece, porque é um evento gigantesco, um evento feito de pessoas maravilhosas, então não tem como dar ruim. Não tem como. E o dar evento parece que tem vida própria, né, Exato. Ícaro? Tu que tá lá em cima, tu vê isso. De lá, as coisas vão acontecendo de uma maneira que é meio mágico, né? Encaixa uma coisa na uma outra. coisa na outra e quando tu vê, tu acha que vai ser uma coisa e já vira outra. Exato. E tem todo um processo que quase é incontrolável. Exato. E o que eu acho mais legal é que a gente que tá no meio e participa e é antenado e vai atrás das informações, a gente vê quem são as concorrentes dos 27 estados, vê o que as pessoas estão falando e você fala, essa aqui esse ano vai vir como E é uma tão candidata gostoso forte. acompanhar isso. Aí você vê, é isso que a Giga falou uma coisa maravilhosa, você vê tudo se transformando completamente porque é a luz do dia, é como a pessoa está no dia, é como a Miss se apresenta no dia. Então não adianta falar favoritismo. Gente, a gente já viu tudo acontecer nesse Miss. Tudo. Então é a luz do dia, o que a pessoa faz no dia, a ideia enfim, é muito doido mesmo. E acima de tudo é a candidata viver aquilo. É viver aquela experiência. Que aquilo você vê no olho. Uma das coisas que falam muito, os jurados falam da Letícia, é exatamente isso, que a Letícia entrou no palco com o Miss no sorriso. Sim. Mas aí a gente abriu. tem aqui uma pessoa que fez a mesma coisa. Eu volto a dizer, a gente estava no traje típico e aí eu tenho uma posição maravilhosa, porém muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu me emociono e é muito difícil às vezes conter as expressões e coisas. Mas assim, estávamos indo. Você estava por Rio Grande... Não, tava Minas Gerais. Minas Gerais. Então, pela ordem alfabética, lá do meio para metade para o final. E todo mundo entrava uma... Quando essa Giga entra... E aí a gente, nossa, mas que já era impactante toda aquela ideia de parecer metal, o vestido e tal. E aí no meio da pista ela aperta um botão, abre asa, começa a bater, as pessoas gritando. E eu aqui, ó... Não esboça nenhuma expressão. Eu tenho que ser imparcial. Não, eu tenho que ser imparcial. Porque, na verdade, não era sobre a pessoa também em si, mas assim, era sobre o impacto gigantesco que aquilo tava fazendo. E aí você falava... A minha vontade de fazer, meu Deus! Mas eu falava, não esboça. Foi meio que a Michelle com as Exato, duas capas. das duas capas. Sim. Mas um dos momentos mais bonitos pra mim, que não tem nada a ver com essas histórias, mas tem a ver com, em um dos anos... Nós tivemos, se não me engano, ou era Mato Grosso ou era Mato Grosso do Sul. Uma Miss com deficiência auditiva. Foi 2020. Não, 2019. Uma Miss com deficiência auditiva. Isso foi incrível. E né? quando nós dissemos que ela era Miss com deficiência auditiva, quando ela entrou no palco, todas as pessoas... E a gente não sabia que... Sheila, e eu tô falando Sheila aqui porque ela tá aqui desse lado. A gente segurou pra não... Acho que a gente até chorou mesmo, né? Eu chorei também, tava no júri, Todo mundo levantou e aplaudiu em silêncio. Ela assim... E a gente assim... Meu Deus, eu falava pra Sheila, falando, o que tá... Até me arrepio, o que tá acontecendo? Olha isso que tá acontecendo. Então assim, são momentos que só o Miss Brasil Gay Juiz de Fora te proporciona. Sim. Então, e são momentos que a gente esquece jamais. Eu nunca vou esquecer desse momento, de verdade. E é uma delícia acompanhar isso de perto, né? Nossa! Nossa! Eu e Sheila que fica... Ai, agora é gostoso que a gente vai falar quinto lugar! E fica a emoção de ver a emoção das candidatas, a emoção das pessoas. É mágico demais. E por falar nisso, dessa emoção de falar quinto lugar, sexto lugar, na edição que teve especial, que a gente teve que se reinventar,
Como foi esse processo para Ícaro? Porque você é uma artista que vive da sua arte e como que foi você durante esse período da pandemia? Você saiu um Ícaro diferente, imagino eu. Na verdade, esperava-se que a humanidade saísse diferente, melhorada. O que aconteceu, na minha singela opinião, foi o oposto. Né? As pessoas trouxeram as piores coisas para fora de maneiras que a gente não imaginava que iriam. Mas a pandemia foi muito difícil para mim, porque eu fiquei 1 ano e 3 meses sem trabalhar. Sim. Né? Então, exatamente por todas isso. as coisas que eu juntei em uma vida, eu perdi nesse 1 ano e 3 meses, porque eu não tinha nenhum trabalho. Né? E aí alguns amigos me ajudaram nesse processo. Eu estava passando com uma mãe. Mamãe era uma senhora de idade, de risco. Então a gente ficou 6 meses sem sair de casa. E aí a gente teve a oportunidade do Miss de fazermos uma live com os shows das Misses. E eu e Sheila fomos juntos para ajudar na direção artística de tudo. Foi lindo. Foi maravilhoso. Foi a Blue Space também, que tem uma estrutura Uma estrutura incrível. Então, assim, foram acho que 2 dias, a tarde inteira gravando. E eu acho que no final das contas, o Michel e o Pavan tiveram uma delicadeza de não só dar às pessoas algo para se ver, mas dar para as pessoas que são as que vivem, as misses, as drags, e que não estavam trabalhando, trabalho. Um trabalho. Sim. Então, o que a gente aprende no final das contas? A pandemia tirou o trabalho de todas as drag queens. E de muitas transformistas, de muitas misses que viviam de ir em eventos, ganhar o seu cachê trabalhando. E aí eu volto a dizer, o que a comunidade fez para essas pessoas nesse 1 ano e 3 meses? Quem que sempre grita, eu amo drag queen, mandou mensagem para alguma e falar, vocês estão precisando de alguma coisa? Porque eu sei que vocês não estão trabalhando. Quem assistiu uma live das que foram feitas? Então, e nessa live doou 5, 10 reais que fossem para ajudar as pessoas terem cachê, etc, etc. Eu fiquei maravilhado, por exemplo, com a Liza Bombom, que foi uma das grandes drag queens da pandemia, que revolucionou e fazia live toda semana chamando convidadas, para que elas ganhassem cachês doados por patrocinadores, mais o que as pessoas davam de Pix no momento. Eu fiz acho que 3 vezes essa live e ainda ganhávamos cesta básica, para você ter uma ideia. Eu lembro disso, eu lembro. Para ajudar e tal. Então, assim, gente, nessas horas a gente entende que somos nós por nós mesmos. Então não adianta você vociferar e gritar para todo mundo eu amo a arte drag se você não quer pagar para ver um show, se você não quer pagar, se você não se importa se o local de trabalho está funcionando ou não e se a gente está trabalhando ou não. E isso faz com que a gente aprenda. Quando você fala um novo Ícaro surgiu, sim, mas eu acho que foi um novo Ícaro mais realista. Eu acho que talvez eu era muito sonhador e esperançoso com determinadas questões da humanidade para com a minha arte. Depois da pandemia eu entendi que por mais que as pessoas amem, e eu não estou falando isso num sentido pejorativo ou negativo, continuo amando todo gesto de carinho. Mas eu sei que quando o calo apertar, as pessoas não estão nem aí para mim. Sim. Então são as pessoas que a gente tem como família, que são as que a gente pode contar. Bom, vamos seguir o roteiro um pouquinho? Dá pra conversar olha, com essa a Kika pessoa chegou aqui dando um baile nele, que ele tava sem seguir o roteiro. Gente, vamos lá. Eu quero falar com o Ícaro essa questão, assim, como é que é pra ti, Ícaro, durante a pandemia? Foi quando também a tua carreira começou... Virou tudo. É uma coisa estranha. É essa energia que eu queria mudar. A gente tava falando da pandemia. Depois desse 1 ano e 3 meses, fez... Onde tu é a primeira drag embaixadora da Nike. Pois é, menina. Tu te torna apresentadora de TV junto com a Penélope e a Rita. No Drag Me As Queen. Isso. Né? Foi a primeira drag queen a apresentar o Miss Universo, Cid, em 2020. Então, pra te ver como foi ter uma virada a pandemia também pra ti. As pessoas acham que o reality que o Ícaro apresentou, o único foi o Caravana. Sim. Não, mas pelo contrário. O nosso primeiro foi o Drag Me As Queen, que tem 4 temporadas. 2 com mulheres anônimas, 2 com mulheres famosas. E o intuito é usar a arte terapia da drag para discutir o que é ser mulher no século XXI. Não que nós, enquanto drags, discutamos isso, mas nós somos o fio condutor para que essas mulheres falem as visões delas através da arte terapia. Então a gente montava uma mulher por episódio e em cada processo da montação, figurino,
estudo da performance, maquiagem, cabelo, ela falava sobre áreas da vida dela e como o mundo, o marido, os vizinhos olhavam para ela como mulher e como isso a afetava. E foi mágico. E foi o primeiro programa apresentado por drag queens da história da América Latina. Sim. E aí depois dessa coisa de passar esse tempo todo, do nada começou uma guinada, acho que alguém lá de cima falou, é a hora dessa pessoa aí mudar a vida dela. E aí veio o convite da TNT para apresentar o Miss Universo. Sim. E foi exatamente no meio da pandemia, no final, porque foi em dezembro. Então eu lembro que estava eu no estúdio da TNT, ninguém podia tocar em mim, ninguém podia tocar em ninguém, era eu, um câmera e uma mulher na frente do câmera, que é a Fernanda, com uma dália, com os comerciais e os merchants que eu tinha que fazer. Era só isso que podia. Não podia ter mais ninguém. Então foi um aprendizado incrível, porque foram 4 horas ao vivo. Foi minha primeira apresentação ao vivo, já foi o Miss Universo. E eu tive a sorte, a honra de pegar Júlia Gama quase sendo coroada Miss Universo. Que eu sou apaixonado, minha amiga, amo de paixão. Agora tá vivendo coisas incríveis. Inclusive tá indo pro novo reality agora, lá no México. Então, assim, aí depois veio apresentar, a primeira drag a apresentar o Emmy na TV, o Esquenta do Emmy, o Esquenta do Oscar. Ou seja, eu passei por todas as premiações aí praticamente. começou. E aí, em 2020, nós estávamos gravando a última temporada do Drag Mesa Queen. Eu recebi um telefonema da Tatiana Issa, que é a produtora do Caravana, mas que já tinha produzido o documentário do Desi Croquetes, entre outras coisas, falando, você tá livre, disponível, você tem alguma coisa que te impeça a fazer algo em streaming? Falei, não. Ela, então só um minutinho. Aí uma semana depois ela me mandou o convite para fazer a Caravana. Então eu sabia que eu ia gravar a Caravana desde dezembro de 2020. Nós só fomos gravar em 2022 pela questão da pandemia do Covid. E tu já sabia que ia ser com a Xuxa? Sabia. E então, aí? assim, eu tive que segurar essa informação. Essa hora. Dois Sério? anos Olha, entrou o assunto Caravana, eu preciso falar. Porque eu sou muito fã. Eu falei isso com o Átila. Eu já conhecia eu já conhecia o Átila, já conhecia a Helena. Então, me desculpem as outras candidatas, lindíssimas, por sinal. Mas minha torcida era pra Helena desde o início. Eu sempre pergunto isso. Pra quem era a sua torcida? Pra pequena Helena desde o início. Que de pequena não tem nada, né? Mas eu achei a coisa mais incrível do mundo o que foi feito durante a Caravana. Porque o mote do programa era esse, mas cada estado fazia uma representação de uma coisa que era, vamos dizer assim, tecnicamente só era falada no meio hétero, só era divulgada por artistas héteros, e colocam drag queens pra Isso foi de uma genialidade. Eu fico arrepiado de falar, porque eu, como uma pessoa que eu sempre gostei muito de história, de ler essas coisas, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, parecia que estava fazendo uma... E era o que estava fazendo, uma ressignificação daquilo. Sim, eu costumo dizer Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na televisão. Obrigado. Eu costumo dizer que a Caravana é um olhar do Brasil pelo olho de uma drag queen. Ou reaprender ou ressignificar o que é o Brasil através de uma drag queen. E a coisa mais bonita para mim do programa é a questão da cultura. Sim. E a gente recebe várias mensagens, né? Eu até hoje recebo, de pessoas que não entenderam exatamente isso que você falou. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que eu mais recebi foi, eu achei um absurdo no primeiro episódio vocês colocarem elas embaixo do sol para jogarem futebol, uma coisa masculina. É exatamente para que você entenda que uma drag queen pode fazer tudo e estar em todos os lugares que nós fizemos esse tipo de coisa. Sim. E que se você soubesse que existem times de futebol de homens gays, como o Real Centro FC, que é o time mais antigo, que tem mais de 33 anos de história, você não falaria isso. É você entender que quando você fecha o olho e pensa em drag queen, você só pensa nela à noite. Sim. Como se ela não tivesse Um o direito palco, de estar fazendo de dia shows, no meio das pessoas. Então, a Caravana traz a drag pro dia e fazendo coisas que as pessoas... Ai, mas é um absurdo elas estarem no sol. Mas todas, quando foram escolhidas, todas sabiam que isso ia acontecer e todas aceitaram. Então, eu não tô entendendo o porquê você tá Só a falando gente sabe isso. o que é estar maquiada no sol, né, Exato. Ícaro? Não, e só a gente também sabe qual é a mensagem que é estar maquiada no sol de dia, falando, estou aqui com você que está indo na padaria comprar pão, estou indo aqui com você que está indo trabalhar, porque eu posso estar em todos os lugares. E jogar futebol também. Então, eu acho que as pessoas ainda não entenderam, porque colocam a gente também, às vezes, em caixas e não deixam a gente sair delas. Eu não consigo entender, porque até onde eu sei, a nossa luta
é por igualdade. Exato. Não é por segmentação. Exato. A gente tem que mostrar que a gente pode fazer o que a gente quiser. Não a gente tem que fazer assim e eles fazem assado. Não, e outra, a cultura do país não é só de determinada parcela, é de todos nós. Então, assim, eu me emocionei Ela pertence aos demais brasileiros. com nossa prova do cordel, literatura de cordel. Aquilo Nossa, pra mim... A Helena ganhou, inclusive. Não, mas aquilo pra mim é incrível. As questões todas do rococó em Diamantina, do frevo, enfim, são tantas as coisas que dá pra falar. E é claro que muita coisa foge da nossa alçada. Eu sou um apresentador, então eu não sou produção, eu não sou, em uma série de questões, não sou edição, enfim. Mas eu tenho um orgulho gigante do que eu fiz. Foi a primeira vez, de verdade, eu sou o meu pior inimigo para muitas coisas. Tenho trabalhado isso na terapia. A caravana foi a primeira vez que eu olhei na televisão e falei assim, agora sim eu gostei de mim. De mim, do que eu tô fazendo, como eu tava. Porque eu tava sorrindo com tesão de fazer aquilo em cada segundo. Tava e quem me leve, conhece, tava representativo. deu pra entender e ver que aquilo pra mim, nossa, eu gritei por dentro cada segundo. Então, pra mim foi um marco. Porque foi ali que eu olhei e falei assim, putz, eu amei o que eu fiz. Não, e a gente que te conhece, Ícaro, assim, isso que tu tá falando, assim, até me emociona um pouco, devido a gente se conhecer há algum tempo, porque eu acho que tu mostrou na caravana a questão da cultura e da arte. Exato. Não era só a figura da drag queen. Exatamente. Era a cultura e a arte drag num programa. Então eu acho que isso também te fez vibrar e Sim. te deu o tesão que tu querias. Eu tava assim, meu Deus, eu fui escolhido para ser o fio condutor da cultura que me sustenta e que Isso. sustenta muitos dos meus amigos. isso que- E que a gente não tinha noção de ver isso na TV. A gente só vê a cultura que vem de fora. Exato. E tá tudo bem ver a cultura desde fora, desde que você conheça a sua própria, para que você não seja guiada pela de fora, e sim conheça a sua própria. E eu falei, meu Deus, que doideira. Então, assim, era E isso por, falar, mesmo. e por falar nisso, Ícaro, a gente precisa encerrar. Para, porque já tá dando horário. Eu queria encerrar falando de um convite pra caravana passar por Juiz de Fora no Miss Brasil Gay, um evento Menina, histórico pois gigante. é. Inclusive, Helena vai abrir o show do Miss Brasil Gay. Por que não um presente pra próxima vencedora da segunda temporada? Que eu já tô jogando olha um aí. alfinete aqui pra Olha saber aí, se vai ter. verdade, hein? Vai ter? Não, então, não sei, não tivemos notícia ainda, mas tô falando, pode ser um presente, que a vencedora faça um show, aí de abertura. de abertura no Meu próximo. bem, você tá falando... eu já falei com o André Pavan e falei assim, Olha. André, posso oferecer? Aí ele falou assim, pode, Não, claro. então a está drag firmado campeã aqui. Está- vai fazer a abertura do Miss Brasil Gay 2024. Está firmado aqui. Esperemos aí a resposta para uma segunda temporada. Acho difícil passar em Juiz de Fora tão cedo, porque ainda nós temos muitos estados do país sim. para percorrer. Nós não fomos ainda no norte todo, não fomos no centro-oeste, não fomos no sul, não fomos em São Paulo. Inclusive foi pensado não passar por São Paulo na primeira, porque isso era o esperado. Então a gente tem muito a explorar de culturas, de locais e de ideias e ideais ainda nessa caravana. E aqui, ó, tô na expectativa. Vem aí. Então. E esse foi Ícaro Kadoshi. Ah, e eu posso terminar dizendo mais uma vez? É uma honra para mim ter o meu nome associado a coisas culturais de pesos e de tradições. Então, o Miss Brasil Gay Juiz de Fora é um dos mais pesados, por assim dizer. Então, eu refaço e termino refazendo o meu convite. Se dê a chance de entender o que é essa grandiosidade ao vivo. Se der a chance de aprender mais sobre a cultura transformista e Miss que esse país tem, que é riquíssima. Se der a chance de ver o show dos trajes típicos e dos vestidos de gala. Se der a chance de conhecer uma infinidade de pessoas que vão subir naquele palco para fazer show e que são de estados diferentes. E se der a chance de entender que ao pagar para ir, você continua fomentando a história e a cultura do Brasil na questão do Miss Gay, que é praticamente só nossa em grande parte dos sentidos, porque é muito difícil ver um concurso dessa grandiosidade em outros países do mundo. Então, se dê a chance e nos dê a chance de continuar fazendo esse evento, porque é só isso que a gente quer, continuar fomentando arte, continuar elegendo representantes da nossa comunidade e que levam com símbolos e signos do feminino na sua beleza, na sua oratória e na sua vestimenta
todo um legado de pessoas que morreram e que não puderam ser quem elas são em plenitude, porque o mundo não deixava, mas hoje nós temos representantes para que isso se resolva e mude. Então é só isso. Obrigado eu pelo presente que vocês estão fazendo. Esse praticamente documentário com todas as pessoas, candidatas, participantes, enfim, é de extrema importância. Eu estou muito feliz. Parabéns. Esse foi o bate-papo pra lá de gostoso com o Ícaro Kadoshi. Gente, esse cara é, assim, uma pessoa única. É uma Não, pessoa, e é que- assim, ele é completo, né? Sim, É completo. drag, é apresentador, é jornalista, é a cultura, é É a arte jornalista em formado, pessoa, sim. né? A arte em pessoa. E um amor de pessoa também, né? Vai estar Aí, junto uma com a energia Sheila. incrível, né? Vai estar junto com a Sheila e vai ser o par Bom, perfeito. você ali vai é o ver só. babado, confusão e gritaria, aqueles dois juntos, E você né, vai gente? assistir isso como? De camarote, de mesa. Gente, a mesa é uma coisa familiar. E você gosta de se jogar. Eu gosto de me jogar e aparecer 2 dias depois em casa. Olha, gente. Olha que vai ter festa até 6 horas da manhã, hein? Ah, não, a gente já tá tudo combinado. A gente já fez um grupinho pra essa festa, a gente já tá Arrasou. tudo garantida. Então é isso, gente. Ó, mas eu te garanto o seguinte, que vai acabar. Então vocês correm, que os ingressos já estão esgotando. Se eu não me engano, o camarote já tá esgotado. Mas vamos ver aí. Corre lá, quem sabe. Vai aí no link da nossa bio do Instagram ou no link que vai estar nesse post no vídeo. Clica, corre e compra o seu. Porque a gente não vai avisar mais não, hein? E a gente tá esperando vocês lá, hein? É isso. E por hoje é só. Beijo pra vocês e até a até lá. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.